Pastor Edelmar. Eu superei uma depressão profunda. A depressão, ela se aproxima porque ela encontra uma porta. Ela entra pelas lacunas deixadas por outras situações que a gente passa. Gente, quem gosta de pregações e acompanham pelas redes sociais, desde o ano de 2016, mais ou menos, até 2018, se lembram dessa pregadora, a missionária Leandra Nascimento. Ela era uma pregadora cheia de unção, ela ministrava com bastante vigor, ela cantava e ainda tocava pandeiro. Então, basicamente, uma pregação dela era um culto pentecostal de verdade. Mas aí existe também aqueles chamados internautas, para aqueles que simplesmente gostavam de uma pregação no pentecostalismo, era muito boa. Pouco se olhava os trejeitos de Leandra Nascimento, a forma como ela dançava, a forma como ela tocava pandeiro e a forma, é claro, como ela se vestia. Mas aí, os youtubers, os criadores de conteúdos cristãos começaram a ver então esses trejeitos de Leandra Nascimento, começaram a ver como ela dançava durante o culto, começaram a observar como ela tocava pandeiro e, acima de tudo, como ela se vestia. Claro que ela tinha um corpo avantajado que criava inveja em muitas mulheres, isso é fato, mas ela vestia uns vestidos colados e aquilo foi o suficiente para que a internet caísse de pau em cima dela. E nós não estamos falando de pessoas fora desse contexto evangélico. Era basicamente pessoas evangélicas usando as redes sociais para criticar a forma como ela tocava pandeiro, a forma como ela dançava, a forma como ela pregava e a forma como ela se vestia. Isso foi o suficiente para detonar Leandra Nascimento. Passou-se mais ou menos 1 ano e meio essa mulher sendo massacrada nas redes sociais por comentários depreciativos e, é claro, pela forma como ela se vestia, que aquilo, segundo a cabeça de alguns cristãos, não era a forma como algumas mulheres deveriam se vestir, principalmente para uma ministradora. E é claro que tocar pandeiro era coisa do mundo, aquela coisa de tocar pandeiro e os irmãos pularem e rodarem, fazer da pirueta, aquilo era uma coisa mundana, porque ninguém estava acostumado com esse tipo de situação dentro de uma igreja evangélica, principalmente para os tradicionais assembleianos. Então aquilo foi o suficiente para um grande número de pessoas invadirem as redes sociais, justamente num ataque que parecia ser totalmente premeditado, um ataque em massa, e aquilo fez um grande mal para essa pregadora, que vocês vão ouvir agora ela contando o que aconteceu. Pastor Edelmar. Eu superei uma depressão profunda. A depressão, ela se aproxima porque ela encontra uma porta. Ela entra pelas lacunas deixadas por outras situações que a gente passa. Perdas, traições, decepções, amargura de alma, angústia de coração, falta de perdão, relacionamentos quebrados e destruídos, perdas de pessoas que a gente ama. São portas que a depressão, ou seja, brechas que a depressão acha para entrar. É uma doença neurológica sim, mas que Satanás se aproveita dos nossos neuros comprometidos para entrar e destruir o nosso emocional e o nosso psicológico. E a minha teve uma porta. A perseguição que eu sofri dentro da igreja. As acusações que eu enfrentei de gente que carrega uma Bíblia debaixo do braço. Eu não sou contra a igreja, eu sou a favor da igreja. Eu não sou contra meu irmão, eu sou a favor do meu irmão. Mas por um dado momento na minha vida eu tive a igreja contra mim. Tudo por causa da aparência que eu tenho e do corpo que eu possuo. Um vestido justo, uma pregação exagerada, sem um pouco de equilíbrio. Me faltava um pouco de equilíbrio, me faltava um pouco de senso. Mas eu estava pregando. Eu fui bombardeada. Eu fui tida como prostituta.
Eu fui tida como pombagira, eu fui tida como Jezabel, eu fui chamada de tudo quanto é nome ruim que vocês possam imaginar. Não foi pelos ímpios, foi pelas pessoas que se diziam ser evangélicas. Eu fui bombardeada, destruída, que ao ler tudo aquilo que eu li, aquilo me levou para dentro de um quarto e me fez querer desistir de tudo, da minha chamada, do meu ministério, a ponto de eu desligar os meus telefones, as pessoas ligarem, não conseguir falar comigo, meu esposo falando: você não vai atender o convencional. Eu falei: não, eu não quero mais isso para mim. Eu sei, aleluia, que é um preço muito grande para ser pago. E eu entrei numa depressão profunda, que eu não queria mais nada. Sentia tudo que foi relatado aqui pela uma moça no seu testemunho. O coração acelerava, parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu sentia sensações eminentes de morte. Sentia a sensação de desmaio, como se meu corpo estivesse indo embora. Sentia dores no meu corpo, um medo, um pavor na minha alma, que todas as vezes que eu parava no médico, o médico dizia: a sua pressão está 12/8, a sua pressão está normalíssima, você não tem nada, os seus batimentos cardíacos estão corretos. Então o que é que eu tenho? Eu tenho uma doença que a depressão colocou em mim, uma doença, ou seja, uma doença que a depressão trouxe para o meu corpo por causa de perseguições, por causa de palavras malditas, por causa de palavras de gente que acha que ferir é só usando uma espada ou usando uma arma de fogo, que matar é só quando a gente aponta uma arma na cabeça de alguém. Não, a gente mata e a gente fere com palavras também. As palavras me feriram, quase me destruíram. Eu fui para dentro de um quarto dizendo: Deus, eu não sou prostituta, eu não sou aquela mulher que estão falando que eu sou, eu não estava lá fazendo nada errado, eu estava pregando a sua palavra. E aí o que aconteceu? Eu me deprimi, me joguei dentro de um quarto e quis desistir de tudo, pedindo a Deus para me levar. Até que uma madrugada me joguei no chão, chorei muito em cima da minha Bíblia, que rasgou a capa da minha Bíblia, de tanto que molhou com choro. E na madrugada Deus me visitou. Eu estava dormindo, para finalizar aqui minha oportunidade. Eu estou resumindo, que se eu falar de outras coisas, até de quando eu caí, vocês não têm noção. Escuta, eu estava dormindo quando Deus me visitou na madrugada desse choro. Eu tive um sonho, Helena, e eu só quero contar isso aqui porque é muito importante para mim. Eu tive um sonho. Eu estava indo para uma igreja no sonho. Porém, quando eu chegava na porta da igreja, a igreja estava lotada. Eu não conseguia entrar. Mas no sonho meu coração almejava, porque eu queria ouvir a palavra. Mas não tinha lugar para mim ali. Ninguém deixava eu entrar. Então eu voltava triste daquela igreja e seguia meu rumo num caminho escuro, numa rua sem saída. Eu estava triste, com a cabeça baixa, quando de repente aparecia um cachorro muito grande. Era um animal muito grande, ele aparecia no meio do meu caminho e eu dizia: pronto, agora mesmo que eu serei destruída. Ele vai me atacar e eu vou morrer, porque não tem ninguém aqui para me defender. O cachorro apareceu, mas de repente, quando ele se aproximou, ele me olhou bem. E quando ele me olhou, eu senti que houve um pavor no olhar dele. Porque quando ele começou a sentir medo, ele começou a jogar as patas para trás, recuando. Nessa época, ela chegou a sumir das redes sociais. Eu acredito que seria justamente nesse momento onde ela aponta que estava com depressão. Ela ficou assim mais ou menos 1 ano fora das redes sociais. Não sei se nesse inteirinho ela parou de pregar, mas não se via nada novo de Leandra Nascimento nas redes sociais e em canais de YouTube que estavam sempre publicando pregações dela. Mas eu me deparei com esse conteúdo dela, me lembrei dela e fui atrás para ver como ela está, porque eu pensei: poxa, Leandra Nascimento sumiu, nunca mais portais nenhum falaram dela da mesma maneira que falaram dela. Sequer falam dela ter sobrevivido a todos aqueles ataques que ela passou logo ali, basicamente depois de ter passado uma série de coisas dentro de uma questão familiar.
nenhum portal, se você procurar algum portal falando, olha, Leandra Nascimento sofreu um grande ataque nas redes sociais, mas ela sobreviveu, continua pregando, ministrando, continua cantando e tocando pandeiro, você não ouve tocar. Então eu trouxe aqui porque eu também fui um daqueles que mais ou menos 17, 18, também critiquei demais. E hoje eu fico muito feliz de saber que ela sobreviveu a tudo aquilo e continua ministrando, continua administrando suas redes sociais, publicando conteúdos cristãos como hinos que ela canta, trechos de pregação onde ela prega. E é claro, isso me trouxe muita alegria para o coração, justamente pelo fato de que ela é uma sobrevivente de tudo